Em que momento eu devo usar a lapiseira ou um lápis bem apontado no desenho que eu estiver fazendo? Essa é a dúvida de um dos inscritos aqui do nosso canal e eu quero falar sobre esse assunto. Bom, antes de entrar no assunto de hoje, eu quero pedir que você deixe o seu gostei aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário, porque é graças a esses comentários que esse quadro pode existir para a gente poder trazer assuntos referentes a desenho e tudo mais. Beleza? Bom, hoje eu vou direto ao assunto porque eu achei interessante essa pergunta do Renan Gonçalves, que ele diz assim, ó. Olá, Charles, eu vou pular o senhor porque eu acho que não ficou legal me chamar de senhor, entendeu? Olá, Charles, pode me ajudar com uma dúvida? O que você recomenda para fazer sobrancelhas? Uma lapiseira 03, por ser uma ponta bem fina, ou um lápis bem apontado? Aproveitando a pergunta, em que casos você prefere usar lápis ou lapiseira? Bom, essa sempre foi uma dúvida minha quando eu comecei a desenhar. Porque eu comecei com lápis, sempre com lápis. E aí, o que acontecia com os lápis, principalmente os lápis mais macios? Eu nem vou falar na questão de sobrancelha que o Renan traz aqui. Eu posso até falar também, mas eu vou falar de uma forma mais abrangente, porque nem todo mundo tem a dúvida somente voltada para a sobrancelha, né? Às vezes são outras as dúvidas que envolvem outros assuntos, enfim. Ele pergunta da sobrancelha porque ele até diz também a respeito da lapiseira 03, mas eu vou chegar aí. Então, eu comecei com um lápis, e aí uma das questões que me dava uma certa preguiça de desenhar com lápis é que as pontas ficavam grossas rápido. Ou seja, quando eu usava um lápis muito macio, tipo um 4B, 5B, 6, conforme eu ia passando, a ponta já ia ficando chanfrada e aí eu tinha que ficar girando o lápis para poder pegar a quina do grafite e assim conseguir fazer um traço mais fino. Mas depois eu comecei a conhecer a lapiseira e um dos obstáculos ao conhecer a lapiseira é que na época só havia pouca variedade de grafites, de graduações de grafite. Então havia o que? HB, B, no máximo 2B. E quando eu precisava fazer traços mais escuros, o 2B não era suficiente para alcançar a tonalidade que eu queria. Então me forçava a usar o lápis 4B, 5B, enfim. Mas isso tornava cair no mesmo problema de antes. A ponta ficava grossa e aí o que eu tinha que fazer? Parar de desenhar, apontar o lápis. E muitas vezes, na hora que eu estava desenhando, dava aquela preguicinha, sabe? De parar no meio do desenho e ter que apontar o lápis para depois voltar. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que era legal usar a lapiseira, mas aí caía nesse lance da graduação. Até que a Pentel lançou grafites com graduações mais altas, grafite 05, que na época aí chegava até 4B. Né? Até hoje, que eu saiba, não tem mais escuro que o 4B. A não ser, se tiver, deixa aqui no comentário que eu quero saber onde encontrar também, que seria excelente. Apesar de que eu acho que se for mais macio do que o 4B, um grafite 05 já não fica tão resistente, porque ele é muito macio e ele acaba quebrando com facilidade. E aí eu comecei a usar muito a lapiseira. Chegou o ponto de eu ter assim 4, 5 lapiseiras, cada uma com uma graduação de grafite, ou seja, eu fui substituindo os lápis. Então, o lápis B eu substituía por uma lapiseira 05 com grafite B também. O lápis 2B, a mesma coisa. O lápis 3, 4, 5. 5 não, porque aí na lapiseira só ia até 4. Mas assim, eu tinha umas 4 ou 5 lapiseiras somente com os grafites, porque daí evitava eu ter que parar para apontar lápis. Mas aí eu fui percebendo uma outra diferença, principalmente quando eu comecei a trabalhar com os lápis da Staedtler. O grafite do lápis, ele espalha de uma forma que dá uma tonalidade diferente ao grafite, ou ao desenho, melhor dizendo, do que o grafite da lapiseira. O grafite da lapiseira, ele não chega num tom acinzentado tão bonito quanto o do lápis. Já fiz desenhos todinho com uma lapiseira ou com várias lapiseiras? Sim.
Gostava do resultado? Também. Mas ao comparar desenhos que eu fazia com o lápis, eu percebia que havia uma diferença na tonalidade. Então hoje eu uso o lápis e a lapiseira no desenho. Onde eu uso o lápis e onde eu uso lapiseira? Os lápis normalmente eu uso para dar o fundo no desenho. Ou seja, eu espalho de uma forma mais rápida quando eu sombreio com o lápis. Então todo aquele tom acinzentado do fundo do desenho eu faço com lápis, seja ele B, HB, 2B, enfim, lápis, sempre. Sempre lápis bem apontado. Por quê? Porque eu não trabalho com o grafite, aliás, eu trabalho com o lápis mais em pé. Eu seguro ele na mesma posição que eu seguro para escrever. E se ele tiver com a ponta grossa, não vai penetrar nos poros do papel e vai ficar um desenho rústico. Então eu deixo a ponta sempre fina para poder penetrar nos poros do papel e dar uma textura mais homogênea ao grafite. Beleza, nessa parte eu uso o lápis. E aonde eu uso o grafite ou a lapiseira? Em cima, na segunda camada ou terceira camada, quando eu quero escurecer mais. Então, de repente, eu faço um fundo com lápis 2B, vai? E aí eu quero escurecer mais, eu venho com a lapiseira 05 com grafite 4B. E onde eu uso a 03? A 03, o grafite mais escuro que a gente encontra no mercado para ela é o B. Aí pode ser que alguém diga aí, ah, não, eu já encontrei o 2B. É verdade, só que o 2B, ele não é da linha artística. Existem dois segmentos de grafite para lapiseira 03 e 05. Existe a linha artística e a linha técnica. Qual que é a linha artística? É a que eu trabalho. São desenhos mais livres, trabalha muito a parte de sombreamento, né? Busca um tipo de sombreamento e degradê que é o foco desse tipo de desenho. E a linha técnica é usada mais por arquitetos, projetistas, é uma linha de grafite mais dura. Apesar da tonalidade um pouco mais escura, ela também é dura, é mais rígido o grafite. E aí para a linha artística não é legal para fazer um desenho realista, por exemplo, porque ele acaba marcando muito papel pela dureza do grafite. E como que você sabe que é artístico ou não? Esse que você está vendo aí na tela, da linha Stein, que é da linha técnica, tá? Esse você encontra até 2B. Porém, a tonalidade 2B dessa linha é igual o B da linha artística, que é mais macio. Então eu prefiro usar o B da linha artística do que chegar até o 2B da linha técnica, ok? Ficou claro? Se tiver dúvida, deixa o comentário aqui, eu faço um outro vídeo falando só disso. E então eu opto sempre pela linha artística. O B, no caso, como ele não é tão escuro, eu não consigo fazer tonalidades sombras muito contrastadas com ele. Então eu prefiro, quando eu trabalho com uma lapiseira 03, fazer pelinhos mais claros, no caso de sobrancelha, por exemplo, no caso de pelinhos de barba, fiozinhos de cabelo, cílios. Os cílios, por exemplo, eu prefiro usar um grafite 05 4B do que um grafite 03B, porque eu consigo uma tonalidade bem preta e bem fininha, que fica mais bonito do que o 03, tá? Então, resumindo tudo isso, eu acho que você, Renan, ou quem tiver dúvida, deve usar todos os tipos de materiais e experimentar com qual que você se sente melhor. Eu falei aqui da minha experiência com o tipo de material que eu uso, mas de repente com você a experiência pode ser outra. Às vezes você usa o grafite 05 4B já direto para fazer um sombreamento, um fundo, e você gosta do resultado, tá? De repente você gosta de uma tonalidade que um dia eu não gostei. Posso mudar de ideia? Claro, porque a gente está sempre buscando aperfeiçoar o trabalho, fazer um desenho mais bonito, mais realista, enfim. Mas essa é a minha experiência. Então, para você saber o que usar, em que momento, você tem que conhecer primeiro o material, porque daí você vai se sentir mais à vontade para experimentar em qualquer área do desenho e assim você ir construindo a sua própria identidade no trabalho que você produz. Beleza? É esse o comentário de hoje e, mais uma vez, não esqueçam de deixar os comentários aí abaixo, porque é por eles que existe esse quadro. E outra coisa, tem gente perguntando muito daquele desenho do Kobe Bryant que eu fiz. Para você assistir todas as aulas daquele desenho, você precisa se tornar membro aqui do canal
do YouTube, não é inscrito, veja bem, não é clicar aqui no inscrever ou estar inscrito, é você clicar no seja membro aqui abaixo do vídeo e aí você vai pagar uma taxinha aí de R$14,99 por mês e todos os dias a gente disponibiliza uma videoaula para você assistir e não é um curso, são videoaulas avulsas que você vai assistindo e vai pegando uma técnica aqui, outro macete ali e vai construindo uma compreensão, encurtando o seu caminho de aprendizado. Beleza? Grande abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!